Sessão ordinária do dia 17 de 3 de 2025. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a deputada Ana do Gás para assentar-se à mesa, enquanto segunda secretária, o deputado Davi Brandão, deputado de Cascaria, enquanto primeiro secretário. Com a palavra a deputada Ana do Gás, para a leitura do texto bíblico e do resumo da ata da sessão anterior. Com a palavra a deputada Ana do Gás. Bom dia, senhor presidente, deputados e deputadas desta casa. Texto bíblico 17/3/2026. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmos 37, 5, 6. Resumo da ata da 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em 12 de março de 2026. Presidente em exercício, senhor deputado Antônio Pereira. Primeiro secretário em exercício, senhor deputado Cascaria. Segundo secretário em exercício, senhor deputado Carlos Lula. Às 9 horas e 39 minutos, presente os senhores deputados e deputadas Adelmo Soares, Aloísio Santos, Ana do Gás, Andréa Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Carlos Lula, Cláudia Coutinho, Daniela, Davi Brandão, doutor Iglesio, doutora Helena do Alibe, doutora Viviane, Eric Costa, Fernando Braide, Júlio Mendonça, Júnior Cascaria, Júnior França, Queque Teixeira, Leandro Belo, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Osmar Filho, Otelino Neto, Pará Figueiredo, Ricardo Arruda, Ricardo Rios, Rodrigo Lago, Sérgio Albuquerque e Wellington do Curso. Ausentes os senhores deputados e deputadas Arnaldo Melo, Catulé Júnior, Cláudio Cunha, Fabiana Vilar, Glauber Cutrim, Guilherme Paes, Janaína e Solange Almeida. O presidente em exercício, o deputado Antônio Pereira, em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, declarou aberta a sessão, determinando a leitura do texto bíblico, da ata da sessão anterior, que foi aprovada, e do expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida, assumiu a presidência a deputada Iracema. No horário destinado ao pequeno expediente, a presidente concedeu a palavra aos deputados Carlos Lula, Júlio Mendonça, Davi Brandão, Mical Damasceno e Neto Evangelista. Esgotando o tempo destinado a este turno dos trabalhos, a presidente declarou aberta a ordem do dia, anunciando o parecer número 066/2026 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, em redação final ao projeto de lei número 515/2025, de autoria do Tribunal de Contas do Estado. Foi aprovado em único turno e o projeto encaminhado à sanção. O projeto de lei ordinária número 245/2022, de autoria do deputado Wellington do Curso, foi aprovado em primeiro turno em tramitação ordinária e encaminhado ao segundo. Os projetos de lei ordinária número 160 a 161/2025, em tramitação 2025, de autoria do deputado Júlio Mendonça, foram aprovados em primeiro turno, em tramitação ordinária e encaminhados ao segundo turno, sendo que o primeiro contou com o discurso do autor. O projeto de resolução legislativa número 109/2025, de autoria do deputado Neto Evangelista, foi aprovado em segundo turno, em tramitação ordinária e encaminhado à promulgação. Os requerimentos número 045 e 049/2026, de autoria do deputado Wellington do Curso, foram aprovados pelo plenário. No primeiro horário do grande expediente, não houve orador inscrito. No tempo reservado aos partidos e blocos, pronunciaram-se pelo bloco
parlamentar de oposição Parlamento Forte, o deputado Otelino Neto. Pelo bloco parlamentar Unidos pelo Maranhão, a deputada Iracema Vale. Com a parte dos deputados Antônio Pereira, Júnior Cascaria, Ricardo Arruda, Daniela e Neto Evangelista, e o deputado doutor Iglesio. No expediente final, não houve oradores inscritos. Nos termos do regimento interno, a presidente determinou a inclusão da ordem do dia da próxima sessão ordinária, dos seguintes itens: medidas provisórias número 528 e 534/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de resolução legislativa número 127 e 128/2025, de autoria do deputado Carlos Lula. Requerimentos número 50 e 51/2026, de autoria do deputado Hélito do Curso. Requerimento número 052, de autoria do deputado Ariston. Requerimento número 53/2026, de autoria do deputado Aloysio Santos. Requerimento número 54/2026, de autoria do deputado Hélito do Curso. Requerimento número 60/2026, de autoria do deputado doutor Iglesio. Requerimento número 061/2026, de autoria da deputada Iracema Vale. Requerimentos 62 e 63/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça. Requerimento número 64/2026, de autoria do deputado Rodrigo Lago. E veto total ao projeto de lei número 257/2025, de autoria do deputado Neto Evangelista. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, sendo lavrado o presente resumo da ata, que, lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário, deputado Najib Waiken, do Palácio Manuel Beckmann, em 17 de março de 2026. Ata lida, senhor presidente. Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o senhor primeiro secretário, deputado Júnior Cascaria, para a leitura do expediente. Com a palavra, o deputado Júnior Cascaria. Deputado Júnior Cascaria, Vossa Excelência, com a palavra, para a leitura do expediente. Matéria para a leitura da 16ª sessão ordinária, 17/3/2026, terça-feira. Projeto de lei de número 041/2026, de autoria da deputada Mical Damascena. Projeto de lei de número 042/2026, de autoria do deputado Leandro Belo. Projeto de lei de número 043/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça. Projeto de lei de número 044/2026, de autoria do deputado Carlos Lula. Projeto de lei de número 045/2026, de autoria da deputada Mical Damascena. Projeto de resolução legislativa de número 025/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça. Projeto de resolução legislativa de número 026/2026, de autoria do deputado Eric Costa. Moção de número 04/2026, de autoria do deputado Rodrigo Lago. Requerimento de número 065/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça. Requerimento de número 066/2026, de autoria do deputado Rodrigo Lago. Indicação de número 307/2026, de autoria do deputado Ariston Ribeiro. Indicação de número 308/2026, de autoria do deputado Júnior França. Matéria lida, senhor presidente. Expediente lido, a publicação. Na hora do escrito no pequeno expediente, ordem do dia. Vou lá, deixa eu falar logo.
Não há orador escrito em pequeno expediente, ordem do dia, não há quórum para deliberar. Grande expediente. Eu convido o deputado Cascaria para assumir a presidência para que eu possa fazer o grande expediente. Tempo dos blocos, deputado Lula. Deputado Lula, quanto tempo? Eu vou ter... Deputado Tony Pereira está inscrito para amanhã para o grande expediente. Tempo dos blocos parlamentares, bloco parlamentar de oposição, parlamento forte. Deputado Carlos Lula, por até 8 minutos, com direito à parte. Com a palavra, deputado Carlos Lula. Não, eu quero chamar a atenção. Eu fiz errado, porque nós podíamos chegar. Por causa do pessoal dos apartes. Eu fiz errado, viu? Para não pensei aqui direito, ó. Estava fraco mesmo. Porque tem pouca gente. Senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, primeiro eu peço para usar o tempo inteiro do bloco, que eu acredito que o bloco não tenha só 8 minutos. Tenha mais tempo do que isso. Segundo, também pedir aqui à mesa que veja o microfone. Eu acho que ele foi danificado. Ele não está ficando no seu lugar. Mas é curioso, senhor presidente, senhores deputados, que após uma suposta, e a gente não pode chamar nem de convenção, mas é o quarto ato, é a quarta tentativa, deputado Wellington, de lançar a candidatura do sobrinho do governador a governador do Estado, que haja uma manobra do bloco governista para que não haja sessão na Assembleia Legislativa. Primeiro, é de lamentar isso, lamentar de verdade. Não houve nem quórum para a gente deliberar na ordem do dia. E a segunda vez que se faça, e é um exemplo muito ruim que a gente passa para a sociedade. Como se a Assembleia Legislativa, deputado Cláudio Cunha, deputado Aloysio, não tivesse responsabilidade com a sociedade. A gente custa e custa muito caro para a sociedade para a gente não ter sessão aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é exatamente esse. Não dá para simplesmente, de uma hora para outra, a gente deliberar para não ter quase nada na ordem do dia, para que não haja debate na sessão. Eu acho que a gente tem de fazer o debate. Debate dos temas necessários para o Estado do Maranhão. E aí, senhor presidente, só para dizer que o lançamento foi um grande fiasco. A maior parte das pessoas ali sendo obrigadas a estar no local, o uso absurdo de dinheiro público, e quero aqui fazer referência ao deputado Rodrigo Lago, que vindo por acaso, voltando para São Luís, encontrou o uso absurdo e descarado de dinheiro público. Aconteceu na prefeitura de Piritoró, mas aconteceu em praticamente o Maranhão inteiro. Ônibus, pessoas sendo pagas com dinheiro público, combustível sendo pago com dinheiro público para tentar arrastar pessoas, muitas delas ali pagas também com dinheiro, para estarem no evento de lançamento, que foi até apelidado deputada Cláudia, apelidado do quarto chá de bebê. Era o quarto lançamento, o quarto tentativa de lançar lá sabe o quê, porque a gente não tem ainda lançamento, não tem convenção, a gente já está na fase de pré-candidatura e todo mundo sabe que ele é pré-candidato, mas uma tentativa descarada, ofensiva à legislação eleitoral, à legislação administrativa e que terá consequências. Quero dizer aqui, deputado Antônio Pereira, terá consequências administrativas, criminais e eleitorais. A oposição não vai se calar e não vai permitir tamanho uso, tamanho abuso que se viu
aqui no sábado a se repetir durante o processo eleitoral no estado do Maranhão. Mas esse silêncio do deputado Fernando Braide, deputado Ricardo Arruda, que tentam impor à Assembleia, que a base do governo tenta impor à Assembleia para que não haja debate na casa, é o silêncio que a gente vê também do governador Carlos Brandão. Porque, veja, o secretário Maurício foi exonerado. Tem um tampão lá no lugar dele, que não tem nem ninguém ainda substituto definitivo. Tem alguém que está a responder pela Secretaria de Segurança. Quando dia após dia a gente vê crimes ilícitos acontecendo na capital e no estado. Nunca houve tamanha sensação de segurança no estado do Maranhão. Mas a preocupação da Secretaria de Segurança, deputado Antônio Pereira, é abrir um processo administrativo disciplinar contra a delegada que ousou, na cabeça desses coronéis, que ousou denunciar o assédio contra ela. E aí, deputado Eric, veja só, ela é revitimizada. Porque não bastasse ter de passar pelo constrangimento de sofrer assédio, de ser achincalhada na frente de outros, ela agora corre o risco de ser demitida, de perder a função de delegada, sabe-se lá por qual motivo. Vão inventar um procedimento qualquer. Eu não tenho dúvida. E aí, deputado Antônio Pereira, o governador se cala diante disso. É absurdo. Absurdo. Absurdo o que acontece. E não dá para admitir. Assim como não dá para admitir, deputado Fernando Braide, mais uma vez, essa tentativa de fazer que a Assembleia não debata os temas importantes para o estado do Maranhão. E eu quero pedir até aqui, deputado Rodrigo Lago, que me pediu a parte, para ele poder narrar o que aconteceu lá na cidade de Piritoró, quando até temi por sua segurança, deputado Rodrigo. Deputado Carlos Lula, Vossa Excelência traz aí um tema muito importante, que é exatamente o desvirtuamento da nossa polícia, das forças de segurança do nosso Estado. Veja, Vossa Excelência, que fiz essa denúncia sobre o abastecimento feito pela Prefeitura de Piritoró para veículos se deslocarem até a capital, trazendo supostos apoiadores. Eu digo supostos porque a planilha que estava na mão lá do funcionário da Prefeitura era a planilha de servidores comissionados e contratados. Então, obviamente que essas pessoas não vieram apoiar candidatura alguma, vieram cumprir a sua função institucional, porque receberam orientação para isso. Mas veja que eu denunciei esse crime na rede social e eu não vi a polícia agir, deputado Carlos Lula. A polícia não foi lá prender em flagrante quem estava cometendo o crime de peculato. Ao mesmo tempo, uma delegada de polícia ousa denunciar um caso de assédio, e ela fez essa denúncia num grupo de WhatsApp, ela não tinha nem intenção de formalizar essa denúncia. No dia seguinte ao Dia da Mulher, no mês das mulheres, e o que fez a nossa alta cúpula da Polícia Civil do Maranhão? Instaurou um processo contra ela. Pegou qualquer pretexto, pegou uma postagem da delegada, que tratava dos números da segurança pública no Carnaval, e a partir disso, acusando a delegada de violar as regras de comunicação social da polícia, inventaram, forjaram, criaram um processo administrativo disciplinar. Eu quero dizer, deputado Carlos Lula, apresentei já uma moção aqui na casa, espero que amanhã nós já votemos um requerimento de urgência e logo em seguida eu vou propor aos líderes que a gente vote a moção, ainda na sessão de amanhã, uma moção de protesto com nota de repúdio e apelo para que o sistema de segurança anule essa portaria ilegal, imoral, inconstitucional e absurda. Porque não se pode admitir que alguém, uma mulher, que criou coragem de fazer uma denúncia, de repente se transforme de vítima em acusada no mesmo dia, deputado Carlos Lula. E no mês das mulheres, que recado passa o governo do Estado para a sociedade?
Mas é assim que eles fazem conosco. Basta alguém ousar ir para a tribuna, falar mal do governo, criticar o governo, às vezes até apontar um erro e mesmo indicando a solução. O governo não gosta de ouvir nenhuma opinião contrária. E a reação do governo é sempre essa, usar o aparelho estatal contra aqueles que ousam levantar a voz da verdade. Ousem mostrar a verdade para a população do Maranhão. Então eu parabenizo vocês por trazer esses dois temas que estão, de uma certa forma, imbricados, infelizmente, que mostram bem como é hoje comandado o sistema de segurança pública do nosso Estado. Obrigado, deputado. Deputado Rodrigo, eu já digo aqui que votarei a favor da moção de Vossa Excelência, do requerimento de urgência, e eu peço, sobretudo, a bancada feminina da Casa, a maior bancada feminina da história da Assembleia Legislativa do Maranhão em mais de 2 séculos, que possa também votar a favor, porque não é possível a gente admitir uma revitimização de quem foi ofendida no seu trabalho, atacada por ser mulher, e agora, por ter tido coragem de denunciar o secretário, passa a sofrer ameaças por parte da cúpula da Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão, mas sobretudo do senhor governador Carlos Brandão. É do senhor governador Carlos Brandão a ordem para processar a delegada. É ele o responsável. Em última análise, deputado Leandro, é ele o responsável, sim, por atacar mais uma mulher no Dia da Mulher. A gente vai ter um ato hoje aqui à tarde, deputada doutora Viviane, e eu espero que a Procuradoria da Mulher da Casa tome o lado correto, que é o lado em defesa da delegada Viviane, e possa... Deputado Lula, você Deputado pode dar uma parte? Quero aqui incorporar no seu discurso minha solidariedade à delegada Viviane, que vem sofrendo represálias dentro da segurança pública do Estado. Isso é inadmissível. Eu acredito que as deputadas da nossa casa já estão a par desse assunto, a procuradora da mulher aqui da Assembleia, a deputada Viviane, para que a gente possa tomar uma medida e que provar que esse parlamento é independente e que tem voz, e voz forte. Agora mesmo, deputado Lula, para você ver o descaso da segurança pública em nosso Estado, recebi aqui de alguns membros da segurança de Timon, hoje não tem uma viatura à disposição para rodar na cidade. Não é só na cidade não, é na região de Timon. Eu falo Timon, Matões, Parnarama. Tu imagina como é que a segurança pública pode avançar em nossa cidade. Eu venho falando aqui na tribuna que há 2 anos o governador foi em Timon, prometeu o 2º batalhão, iniciou a obra, tem só o dia de iniciar, não sei nem se iniciou no dia que ele prometeu, mas não tem dia para terminar, não tem dia para inaugurar, ou seja, promessas em vão em nosso Estado. Em Timon, em toda a região, deputado Antônio Pereira, você que é da região tocantina e sabe do que eu estou falando, as pessoas não conseguem mais ir para a porta da sua casa, não tem mais tranquilidade em nosso Estado, a violência aumenta a cada dia que passa. É isso, bom dia. Agradeço as palavras, deputado Leandro, e peço que sejam incorporadas ao meu discurso, deputado Antônio, e mais uma vez lamentar essa decisão truculenta do governador Carlos Brandão, que se porta como um coronel, mas o coronel de meia tigela. Quero dizer a Vossa Excelência, seu tempo está acabando. Seu tempo está acabando. O Maranhão está se livrando de Vossa Excelência, que perderá as eleições vergonhosamente. Obrigado, deputado Lula. Antes de chamar o Partido Liberal, eu quero esclarecer ao deputado Lula e aos demais colegas deputados e deputadas que nós esperamos o momento, mais de 5 minutos, para que houvesse quórum de abertura da sessão. Abrimos a sessão, passamos a palavra para o 2º secretário, depois para o 1º secretário, e absolutamente ninguém se inscreveu. Não houve correria, não houve atropelo. E por ninguém ter se inscrito no pequeno expediente, passamos para a ordem do dia que não havia quórum regimental para deliberar. E passamos para o tempo dos blocos, né? O expediente
sempre os blocos. Então, não houve atropelo. Talvez não tenha tido a atenção necessária de alguns colegas. Essa é a posição da mesa. Partido Liberal, líder deputado Aloysio Santos, deputado Aloysio Santos, pelo tempo de até 9 minutos, com direito à parte. Deputado Aloysio Santos, por favor. Senhor deputado Antônio Pereira, senhores e senhoras deputadas, hoje eu venho aqui a esta tribuna, primeiro para agradecer a Deus por mais um dia, quero também abraçar todos que estão acompanhando através dos meios de comunicação, a imprensa, mas de modo muito especial, porque nós, hoje à tarde, irei a Brasília, para que amanhã a gente participe da assinatura da ordem de serviço do IFMA, um campus em Chapadinha. Meu querido deputado Eric Costa, é uma região que tem mais de 400 mil habitantes. Lá em Chapadinha nós já temos a UFMA, nós já temos o IEMA, e desta vez uma luta grande que se tem há tanto tempo, nessa busca que já vem há mais de 10 anos, essa luta pelo IFMA em Chapadinha. Uma vez anunciado, anos atrás, e aí o município estava na prefeitura, a prefeita Belezinha, em 2013, consolidou também o terreno, mas não prosperou naquele período. E agora, com muitas lutas, com muitas forças, para que a gente pudesse levar este importante instrumento educacional, que é o campus do IFMA lá para Chapadinha. A prefeita fez novamente a aquisição de um novo terreno, porque o primeiro terreno que tinha sido adquirido para o IFMA, como não prosperou, a prefeita, e olha que era uma área não adquirida pelo município, mas de propriedade da prefeita, da pessoa da prefeita na época, e ela fez a doação, como não prosperou o IFMA, para o IEMA. E, desta feita, a prefeita, graças a Deus, está novamente à frente do município, foi solicitado o terreno para o município, e a prefeita adquiriu uma área na MA 230, logo após onde está situado o Hospital Macro-Regional de Chapadinha, uma área importante da cidade, aonde adquiriu uma área de mais de 8 mil metros quadrados, aonde vai ficar implantado o IFMA lá de Chapadinha. Então é uma importante obra que eu quero aqui agradecer o governo federal, as forças políticas que tiveram presente em busca desse benefício. Eu quero aqui agradecer pelas falas que foi feita em busca dessa importante obra e esse importante instrumento da educação, tanto o deputado Pastor Gil, o deputado Josimar, a deputada Netinha e tantos outros deputados que tiveram aí a sua fala em defesa da nossa região, que eu quero aqui agradecer o senador o Everton Rocha, que também fez a sua fala de defesa para o IFMA lá para a nossa região, que é uma região importante, na qual também ele milita no Maranhão todo, mas de modo especial aquela nossa região do Baixo Parnaíba. E nós vamos estar amanhã, tanto eu quanto a prefeita Belezinha, deputados da bancada
do Estado do Maranhão, senadores, vão estar amanhã às 17 horas lá no Ministério da Educação, com o ministro da Educação, no ato de assinatura desta importante obra que é o IFMA lá para Chapadinha. Como já falei, a prefeita já adquiriu, já fez a doação, os reitores do IFMA Maranhão, já teve lá o reitor, já teve toda a equipe técnica, a professora Lucimeire, estiveram lá, olharam o terreno e agora a prefeitura está fazendo a parte de terraplenagem e aí agora chegou o momento já da assinatura da ordem de serviço, que é amanhã às 17 horas, lá em Brasília, no Ministério da Educação. Mas também venho aqui novamente para falar da BR-222, que liga Chapadinha a Itapecuru. Eu, todos os dias, a primeira coisa que faço, como já fiz hoje, é solicitar do superintendente regional do DENIT no Maranhão, o nosso amigo João Marcelo, que sempre tem sido muito solícito, muito preciso nas suas respostas, e aí ele já cobrei hoje pela manhã para que ele me informasse, porque ele informou a semana passada que já tem a empresa que ganhou o certame. E agora eu quero saber qual o dia que vai assinar a ordem de serviço, porque a cada dia que se passa, principalmente no inverno, nós ficamos aí nesse período chuvoso, nós ficamos ainda mais difícil o tráfego nessa BR-222, como todos os dias, todas as semanas, eu passo por ela, ida e volta 2 vezes por semana, e vejo e acompanho aqueles que trafegam, principalmente nas ambulâncias, com os pacientes, os caminhões que trazem produto e os grãos aqui para o Porto do Itaqui. É a única via de acesso que nós temos, vindo de Chapadinha para São Luís. Então é importante, e eu tenho certeza da dedicação do superintendente João Marcelo e também do governo federal em relação a esta BR-222. Nós vamos continuar aqui na cobrança e tenho certeza que o prazo que foi determinado, passando pelo superintendente João Marcelo, será cumprido para o início dessas obras e somente assim possamos tirar o sofrimento de todos nós que passamos todas as semanas por essa BR-222, principalmente aqueles que precisam e venham buscar aqui tratamento de saúde aqui em São Luís. Então eu quero agradecer de coração. Deputado Aloísio. Conselho, meu amigo Cascarinha. Deputado Aloísio, vejo o senhor subir na tribuna pela segunda vez, sempre agradecendo o superintendente do DENIT, João Marcelo. Eu peço também que o superintendente dê uma olhada naquele trecho entre Miranda e o entrocamento, que pertence à cidade de Itapecuru-Mirim. Ali está um caos. Ontem teve um congestionamento mais de 30, 40 minutos naquele pedaço. E eu não vejo com bons olhos esse trabalho do superintendente João Marcelo. Sinceramente, ele está deixando a desejar as nossas vias, a nossa BR-135, está um caos, a 222, como você citou agora, já tem muito tempo. Sim, eu sei que está no período chuvoso, mas tem que fazer os reparos, tem que fazer os paliativos, que a nossa população não pode sofrer tanto o que vem sofrendo, passando por vários problemas, vários acidentes, carro quebrando, buracos, crateras. Então, que o superintendente seja mais ágil, seja mais cirúrgico, para que possamos, juntos, ter uma qualidade melhor nas nossas rodovias do nosso estado do Maranhão. Muito obrigado pelo espaço, meu deputado Aloísio. Eu que agradeço, meu querido deputado Cascarinha, e sei o quanto que a gente que trafega aí todos os dias de carro, dessa dificuldade. A BR-222 é também exemplo disso, porque se passou todo aí o verão
e agora no período de inverno nós estamos vivendo essas dores que é todas as semanas, todos os dias a gente está passando por essa BR e principalmente esse zelo, e nós vamos acompanhar de perto não só o início dessas obras lá aí da BR-222, mas sobretudo a qualidade, porque na outra vez que foi feita a recuperação dessa BR, eu fiz as críticas em relação à qualidade dos serviços, que eram um serviço de péssimas qualidade. A exemplo, hoje nós estamos com a BR totalmente destruída. Que libere o microfone do orador para que ele possa concluir o pronunciamento. Oi, peço que libere o microfone do nosso Senhor presidente, só para concluir, lhe agradeço. Para que possa concluir. Lhe agradeço e espero que desta vez não fique apenas naquela recuperação como foi feita das outras vezes, que seja de qualidade, nós vamos estar acompanhando para fiscalizar. Muito obrigado, senhor presidente. Convido Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O líder indicou o deputado Eric Costa por até 5 minutos, com direito à parte. Deputado Eric Costa. Deixa eu te dizer. Senhor presidente, deputado Antônio Pereira, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui fazer um agradecimento. Esse fim de semana eu recebi um convite do Fórum das Associações da Estrada do Arroz da cidade de Imperatriz para um almoço. Eu que frequento aquela região, e lá me apresentaram uma demanda que a região muito produtora da cidade de Imperatriz, e necessita de um local para expor os seus produtos, para realizar seus eventos. E eu me comprometi em destinar um recurso. Eu quero informar a todos os moradores da Estrada do Arroz que já está no sistema uma emenda parlamentar do deputado Eric Costa, no qual me comprometi perante eles, onde o recurso visa R$500 mil, visa implantar um parque arena na Estrada do Arroz, que é reformar um local, adequá-lo para que eles possam fazer seus eventos, suas reuniões, os encontros. Lá a Estrada do Arroz tem campeonatos de quebradeira de coco, tem exposição de produtos que lá produz, tem competição de produção de leite, enfim, vários eventos acontecem. E as associações me fizeram essa solicitação, eu já coloquei no sistema e aqui eu estou prestando contas àquela comunidade. Quero tratar também, senhor presidente, eu recebi um ofício da Câmara de Vereadores da cidade do Estreito Maranhão, assinado pelo vereador Raia, onde ele me relata uma situação preocupante que requer a nossa atenção. E eu venho a esta tribuna para informar que estamos adotando todas as medidas necessárias para atender a solicitação que tem no ofício que me foi encaminhada. Trata de uma dificuldade dos alunos do ensino médio de se matricularem em algumas escolas. Eu já tratei diretamente com a secretária Jandira e hoje eu estarei pessoalmente na Secretaria de Educação do Estado, representando essas famílias, os pais, as mães, esses alunos de Estreito que estão enfrentando esta dificuldade.
Nós estamos adotando todas as medidas, encaminhamos ofícios para a Secretaria de Educação, estaremos pessoalmente acompanhando a resolução deste problema. E através da Comissão de Obras, no qual eu sou membro, estarei lá visitando a escola Frei Gil, que está sendo submetida a um processo de reforma, para que nós possamos avançar na conclusão desta obra, concluí-la e ampliar a capacidade de alunos, ampliar, se possível, mais salas de aula. Então eu quero aqui fazer esse registro à população de Estreito, aos pais, às mães, ao vereador Rayan, que estamos adotando todas as medidas necessárias e eu estarei pessoalmente com a secretária Jandira hoje, para que nós possamos levar uma solução para aquelas famílias que estão com dificuldade de matricular seus alunos do ensino médio lá na cidade do Estreito. No mais, senhor presidente, agradeço pela oportunidade, é esse o meu registro. Deputado Eric Costa, convido o deputado Júnior Cascaria para usar da palavra por até 5 minutos com direito à parte, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Dez horas e 17 minutos, você acompanha a sessão plenária desta terça-feira. O próximo inscrito é o deputado estadual Júnior Cascaria. Pronto. Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores, internautas, imprensa, galeria. Voltando a essa tribuna aqui, essa linda terça-feira, com muita alegria, com muito amor no coração e a nossa paz. Sábado foi um momento histórico para o nosso estado do Maranhão. Acompanhamos de perto a pré-candidatura de um grande jovem, um grande líder, uma pessoa autêntica, que tem capacidade e vem mostrando isso, que é o nosso secretário municipalista, Orleans Brandão, a pré-candidatura de governo do estado do Maranhão. Um sábado que abalou o estado do Maranhão. A nossa capital ficou totalmente congestionada. Gente, povo de todas as nossas cidades, as 217 cidades do Maranhão estavam presentes, vivenciando esse momento histórico, deputada Ana do Gás. E eu não tenho dúvida que esse projeto de Orleans Brandão só tem a crescer, porque ele é um menino preparado, ele conhece o estado do Maranhão e conhece a necessidade do nosso povo. Domingo, fui até o bairro Sacavém, juntamente com meu querido amigo, suplente de vereador, Armando Brandão, ao lado do pré-candidato a deputado federal, meu amigo, doutor Orlando. Conversamos, confraternizamos e ouvimos aquela população do Sacavém que precisa muito mais infraestrutura, de muito mais cuidado pela gente. Também ontem, prestigiei a posse do novo presidente do consórcio Amazônia Legal. À frente, o nosso governador, o nosso líder, Carlos Brandão. Quero aqui aproveitar para parabenizar. Não tenho dúvida que o nosso governador vai dar continuidade ao belíssimo trabalho que o governador do Pará, Helder Barbalho, vinha fazendo à frente desse consórcio. Nosso governador é um homem preparado, já vem mostrando isso no seu administrativo aqui no estado do Maranhão. O Maranhão que tem crescido muito na área da saúde, que tem crescido muito na área da educação, na área do assistencialismo, na área da infraestrutura. E não vai ser diferente ele à frente desse consórcio, a Amazônia Legal.
Tenho certeza que o nosso Maranhão só tem a ganhar com isso. Que ele vai dar continuidade, trazendo trabalho e buscando desenvolvimento e qualidade de vida e dando oportunidade aos nossos maranhenses. Um forte abraço e até a próxima. Só um minutinho, senhor presidente, também. Eu quero aqui parabenizar minha filha, Camila Pinheiro, que ontem completou mais um ano de vida. Que o nosso Cristo continue abençoando, dando sabedoria e muita saúde para ela. E também o meu querido amigo, vereador Adenilson Lopes, que hoje completa mais um ano de vida da cidade de Pedreiras. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, deputado Júnior Cascaria. Inscrita pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, a deputada Micael Damasceno, por até 10 minutos, com direito à parte. Com a palavra, a deputada Micael Damasceno. Estive lá esse final de semana. É isso aí. Tem mais tempo. O inglês pegou tudo, 18 minutos. A Deus seja a glória. Senhor presidente, deputados e deputadas, povo do Maranhão, eu quero aqui me reportar ao povo do nosso estado do Maranhão. Hoje eu venho falar... Tempo da liderança. Hoje eu não venho falar, na verdade, de números. Eu venho falar de sinais. Porque o que está acontecendo no Maranhão é sinal de que Deus está movendo algo nesta terra. Em meio a tantos nomes e tantas estruturas gigantescas e a tantos investimentos milionários, um nome simples continua sendo lembrado. Um nome que não nasceu de acordo político, não nasceu de gabinete, não nasceu de imposição, nasceu do povo, nasceu de um segmento. E isso diz muito, porque enquanto alguns confiam em estruturas montadas, em alianças forçadas e em poder financeiro, nós permanecemos firmados naquilo que não se compra, que não se negocia e não se corrompe. Tem um versículo da Bíblia que nos diz em Salmo capítulo 20 e versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros e cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. E é nisso que estamos de pé. O Maranhão está cansado. Eu vou repetir, o Maranhão está cansado. Cansado de ver política virar balcão de negócio. Cansado de ver emendas sendo tratadas como moeda. Cansado de ver percentuais sendo cobrados. Favores sendo trocados e recursos do povo sendo desviado do seu propósito. Isso não é política, isso é distorção. E nós estamos aqui para romper esse ciclo, para levantar a voz por quem foi esquecido. Pelos aposentados que deram sua vida inteira ao trabalho e hoje são tratados com descaso, tendo descontos indevidos, como nós estamos acompanhando. Pelos pescadores de verdade, que vivem de esforço diário e não de esquema. O Maranhão precisa voltar a ter representação de verdade. E talvez seja por isso que mesmo sem mega estrutura, o nosso nome cresce. Porque o povo reconhece quando há verdade. Reconhece quando há firmeza. Reconhece quando não existe negociação de valores. Meu povo, eles têm estrutura, mas nós temos direção. Eles têm investimento,
mas nós temos propósito. Eles têm estratégia ou negociação, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. E quando Deus decide levantar alguém, não é a estrutura que sustenta, é a sua mão poderosa. O Maranhão não precisa de mais um nome forte, precisa de um nome limpo, de uma pessoa que trabalha com transparência. Não precisa de pessoas que fazem acordo, precisa de pessoas que fazem compromisso. Se hoje há uma crise de representatividade no Senado, é porque está faltando aquilo que o povo mais valoriza. Alguém que venha do povo, que não tem herança política, que tenha fé, que tenha coragem. E pela graça de Deus, cada vez mais nós temos coragem para nós enfrentarmos esse sistema político. E que tenha compromisso verdadeiro com esta terra, com a terra do Maranhão. E é por isso que eu continuo dizendo que estou numa missão, estou num chamado e acreditando que Deus me levantou para esta geração. E tudo isso está acontecendo. Não é coincidência, é resposta. E acima de tudo, como eu sempre gosto de dizer, a Deus seja a glória. E a minha estrutura é a intervenção divina, é o poder de Deus. E também um celular na mão, onde a gente coloca todos os nossos informes. E eu sei que hoje, cada pessoa que tem um celular na mão é uma pessoa formadora de opinião e não vai se deixar levar por pessoas que às vezes vão colocar os seus nomes e assim enfiando de goela abaixo. O povo do Maranhão é um povo esclarecido e não vai se deixar ser manipulado. Por isso que eu acredito que nós conservadores, nós cristãos, temos condições de conquistar essa cadeira. Lá atrás, há quase 8 anos atrás, nós conquistamos essa cadeira, mas infelizmente desvirtuou o caminho. E cremos verdadeiramente que nós vamos reconquistar essa cadeira novamente, porque essa cadeira pertence aos conservadores. Isso é as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Micael Damasceno. Convido o inscrito no Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, ainda o deputado Iglesio, doutor Iglesio, por até 18 minutos, com direito à parte. Com a palavra, deputado doutor Iglesio. Aí você acompanha imagens ao vivo da mesa diretora, à frente dos trabalhos, o vice-presidente da Casa, o deputado Antônio Pereira. O deputado doutor Iglesias é o próximo inscrito a se pronunciar na tribuna. 34 deputados estaduais presentes na sessão desta terça-feira, primeira da semana. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje é uma data importante. Eu peço, se possível, uma atenção para o caso, porque saiu aqui hoje, inclusive, 6h23, saiu ontem, na verdade, à tarde, às 6 da tarde, aqui no Comitê de Proteção aos Jornalistas. Jornalista que foi alvo da PF fala sobre o caso. O título da matéria internacional é esse aqui: CPJ urges Brazilian authorities to return equipment seized from journalists in Maranhão. Está inclusive aqui, ó, o Luiz Pablo. Eu acho que não teve nenhum colega que se levantou para falar sobre isso, porque confundiu
E presidente, estamos no shopping center, né? Está a praça de alimentação de shopping. Temos orador na tribuna. Peço silêncio aos senhores, colegas, deputados e deputadas. Aí tu tem que gritar. Atenção ao senhor deputado que está na tribuna, deputado doutor Iglesio. Obrigado, presidente. É verdade. Então, a comunidade internacional já entendeu que... Vixe. Senhor deputado Iglesias, pois não? Deputado, eu peço outra vez aqui atenção ao colega que está na tribuna, que está incomodado, que você possa dar ele quer expressar a opinião e quer que os colegas escutem. Não, nem precisa. Apesar que esse parlamento é um parlamento livre. Presidente, nem precisa. Uma palavra, escutar. deputado doutor Iglesio. É porque realmente está parecendo uma feira aqui, a Assembleia, de uns tempos para cá. Está estranho, infelizmente. Então, nós estamos aqui perante assuntos muito sérios, mas o pessoal às vezes pensa que não é. Até o ponto que chega na sua cidade, chega no município em que tem base eleitoral, aí depois está achando que é perseguido. Então, nós tivemos na semana passada um jornalista que foi alvo de uma operação da Polícia Federal particular, o primeiro caso de operação particular em que um ministro inventa um crime que não existiu para o outro ministro que é compadre de casamento, para que esse ministro dê uma medida de busca e apreensão do equipamento de trabalho. Para quê? Para descobrir a fonte do jornalista. O que eu vi de ontem para hoje foram algumas matérias bem graves, que ao que parece estão sendo investigadas pelo jornalista, e parece que é essa a motivação, de dinheiro em mochilas, entrando em residências públicas. Será que é esse o desespero de movimentações atípicas em contas particulares? E aí eu vejo o seu Márcio Gerri, que é jornalista, em vez dele entender o ataque à profissão, para defender o amor da vida dele, ele passou a semana toda atacando a honra do jornalista, dizendo que é marcado por extorsão e coisas da pior sorte de acusação. Então, Luiz Pablo, eu lamento, por conta da política, de fato, estar silenciando por esse momento grave. Eu espero que, de fato, ninguém nunca seja vítima de uma arbitrariedade como essa, porque daqui a pouco estão na tribuna pegando os deputados, quando trouxer uma coisa aqui grave, está chegando Polícia Federal na casa para tentar descobrir de onde saiu a história. É grave o que está acontecendo. Organismos internacionais estão se levantando e o Maranhão está em silêncio praticamente. Está aqui. Continue, Pablo, continue as suas investigações, porque o jornalismo investigativo ele precisa continuar. E aí o Flávio Dino pegou a maior surra da vida dele na imprensa, a maior taca. Ele foi de queridinho, a pária. Ele que tenta fazer o populismo judiciário para se viabilizar presidente, como disse muito bem o deputado federal Hildo Rocha em Brasília, ele trata de emendas, mas não investiga quando a denúncia é contra os amigos dele, aqui em São José de Ribamar. Ele tenta legislar contra penduricalhos, mas anda de SW4, e a esposa está no gabinete parlamentar sem trabalhar, morando em São Luís. Ele trouxe essa semana a situação da compulsória, fazendo um contorcionismo, enganando a imprensa,
dizendo que tinha acabado com a aposentadoria compulsória dos juízes, quando ele tratou de um caso. Mas ele não estendeu, deputado Fernando Braide, esse privilégio para os ministros do Supremo. O ministro do Supremo continua tendo o direito ao benefício da compulsória. Vai continuar recebendo, eles não são atingidos, até porque eles se acham inatingíveis. Tem um criminoso chamado Alexandre de Moraes, e é criminoso, continua julgando velhinhas pelo 8 de janeiro, condenaram essa semana 3 homens, um porque doou R$500 para pagar o ônibus que levou pessoas para lá. O outro pagou R$1.000, foram condenados a 14 anos de prisão por ter dado R$500 para um ônibus. E aí esses bandidos estão soltos lá no Supremo. Só uma nova ordem constitucional para dar jeito nisso, porque o STF não se submete nem ao controle pelo CNJ, eles decidiram em benefício próprio. Os comunistas são assim. Eles chegam aqui defendendo a delegada, agora, e eu acho válido. Mas nunca teve um comunista para defender quando a Maura Jorge foi humilhada, proibida de falar no palanque em Lago da Pedra, deputada Fabiana. Nunca teve um comunista aqui defendendo a deputada Mical, quando ela foi chamada dos piores adjetivos possíveis no WhatsApp, numa conversa de um aliado aqui na casa. Falam de perseguição de delegados, mas se esquecem de Bardal, de Ney Anderson, que foram perseguidos aí por Jefferson Portela. Nenhum se solidarizou. Eles falam de campanha, mas são os mesmos que faziam reuniões lotadas no Costa Rodrigues, em período de Covid, sem máscara, mobilizando funcionário da mesma forma ou até pior, porque era com medo, era com constrangimento, era com ameaça. Então acuse-o sempre daquilo que você é. Compare o que eles fazem sempre com aquilo que você já faz. E aí se tem, tranquilamente, o mote comunista. Existe um grande sistema de articulação, infelizmente hoje no estado do Maranhão. Um sistema que deixa há 2 anos o estado sem conselheiro do TCE. Um sistema que protege réus confessos e que matam depois de matarem um e que são tratados como vítimas. Existe desconstituição de decisões de ministros do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos secretos, inquéritos de fim de mundo, desembargador processando deputados por palavras. Existe essa bagunça hoje. Antônio Pereira, os deputados estão sob ataque hoje. Os senadores estão sob ataque. O Roberto Rocha teve uma ação arquivada que desarquivaram e vai ser votada na semana que vem para condenar o Roberto Rocha por palavras que ele disse na tribuna, por críticas de tribuna. Constituição hoje virou um item decorativo para esse pessoal do Supremo Tribunal Federal. Tem alguma crítica daqui? Não. Eles acham é bom. Eles têm prazer de todo dia dizer assim: o governador vai cair, o governador vai cair, vai sair, te prepara, não demora muito, nós estamos assumindo. É isso aqui o dia a dia, e vai ser assim até o dia da eleição. Tudo que estão criticando, todas as centenas de ações que provavelmente irão entrar durante a eleição e após dela, é tudo aquilo que eles sempre fizeram. Porque o Flávio Dino, ele dizia assim: arrumem o dinheiro, gente, para fazer a campanha.
E o Hildo foi muito precioso quando ele disse: o desespero do Flávio com o Maranhão é porque ele quer ser candidato em 2030 e ele precisa de uma máquina para bancar o Globo, a Folha de São Paulo, a Carta Capital, o Metrópolis. Todos esses veículos ele necessita para fazer essa blindagem de imagem que ele tanto deseja. Então, lamentavelmente, hoje, eles atacam o jornalista, amanhã eles atacam o outro, aí eles atacam um veículo maior, eles estão cerceando a liberdade de um veículo de imprensa. E aí a população vai ficando com medo de falar, porque se a imprensa está sendo calada, imagina o cidadão comum no momento de dar sua opinião. É uma coisa muito séria. E eu não poderia deixar aqui de falar também, presidente, ontem nós tivemos, para você ver como é, nós tivemos uma audiência na Federação Maranhense de Futebol, da intervenção. O ministro Flávio Dino tinha dado uma decisão, porque até em futebol ele se mete, para cair, até o dia 30, uma decisão aqui de uma audiência de conciliação. Eu fui para a audiência munido da máxima boa vontade. Cheguei às 9 horas, a audiência começou às 9h20, até 10h30, o juiz Douglas, que estava presidindo a audiência, fazendo preâmbulo. Até 2h15, essa audiência que 60% do tempo, ou 70%, foram ocupados, esse tempo todo foi ocupado pela fala do juiz, sem coisa nenhuma, Braulio. Quando deu 2h15, que eu tive que operar em um hospital, que já estava finalizando, a audiência que estava para ser até o dia 31 de março, que o ex-governador e agora ministro do Supremo disse que era até 31 de março, o Douglas conseguiu botar para 26 de maio, daqui a mais de 2 meses. Então, 26 de maio, não vai ter consenso na audiência, ele vai subir para o Flávio Dino, a intervenção vai continuar. Se tiver alguma decisão, vai precisar de 2 a 3 meses para fazer a eleição. Então, nessa brincadeira, ele vai conseguir garantir mais de 1 ano para a pessoa indicada por ele para a Federação Maranhense de Futebol. Não sei se para tentar beneficiar eventualmente numa eleição, não sei se para fazer o sucessor que eles desejam, que eu já soube que tem gente aí do PCdoB que está, esperando, só amolando a faca. Eu sei que, infelizmente, esse pessoal, no judiciário, eles conseguiram, em praticamente todas as entranhas, eles estarem lá, colocados de alguma maneira para que os interesses sejam alimentados. Eu fico perguntando até quando o Maranhão não vai entender isso. Às vezes muita gente me pergunta assim: Paz, como é que tu é de direita e está aqui com o governador Brandão? Porque ele no meu estado, porque eu estou prevendo o futuro. Lula já é passado. Lula vai perder, Pereira, a eleição em outubro. E vai ser removido da história. Vai ficar Flávio Dino, querendo ser presidente da República. Então, a grande coisa é eliminar a força de Flávio Dino agora, porque ele não era para estar fazendo política. O errado não sou eu por combater. O errado é ele por se posicionar e usar o STF de maneira descarada para se proteger e para aparecer, para tentar criar uma imagem de combatente de privilégios, de reformador da ordem nacional. E não é. É só ver o que foi o Maranhão, operações da Polícia Federal na saúde, denúncias na Secretaria de Segurança Pública.
Um legado educacional que não avançou praticamente nada. O retrato da propaganda institucional, como os grandes líderes, Stalin, Mussolini, Hitler, sempre fazendo propaganda com autoelogio. E, infelizmente, nós não podemos deixar esse modelo retornar. Porque por problemas que o governo eventualmente tenha, nem se compara ao que nós tínhamos há 5 anos atrás. Perseguição em plenário, ameaças aqui de líder de governo. Eu não vejo aqui ninguém sendo ameaçado no plenário. Eu vejo um tratamento muito respeitoso com quem faz oposição. Diga-se de passagem, legítima. Legítimo direito de fazer oposição. Agora, a metodologia que é espúria. A metodologia é espúria, é seletiva, é persecutória. Ela não é racional. Infelizmente. Por quê? Porque o sistema do qual vieram era muito pior. A imprensa nacional finalmente acordou para o que está acontecendo no Brasil. Precisou de um jornalista aqui, ó, do aquário da Assembleia, para mostrar para o mundo o modelo de perseguição, Luiz Pablo, que nós vivemos hoje aqui no país. E, finalmente, a perseguição contra um pequeno se transformou na revolta dos grandes, porque já conseguiram antever o que vai acontecer no nosso Brasil nos próximos anos, se não houver um freio no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Obrigado, deputado Iglesio. Pela liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, por até 5 minutos, sem direito à parte, deputado Florencio Neto. Senhor presidente, deputado Antônio Pereira, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa aqui presente, galeria, maranhenses que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Senhor presidente, eu ocupo hoje essa tribuna para fazer um registro acerca da cidade de Turiaçu. Eu recebi apelo da comunidade estudantil da Escola Dr. Paulo Ramos, do meu amigo Jamilson da Sabrina, de demais líderes também ali da cidade de Turiaçu, preocupados com uma situação que acontecia na Escola do Estado Dr. Paulo Ramos, que era uma certa dificuldade em abrigar todos os alunos que precisavam ali dispor de aulas naquela escola. Há um déficit na cidade de Turiaçu em relação à construção de novas escolas, históricos que nós inclusive estamos em tratativas com a Secretaria de Educação para que a gente possa reparar e construir estruturas próprias do Estado capazes de abrigar esses alunos de maneira mais confortável ali. Mas eu quero destacar, senhor presidente, a vontade da secretária Jandira em resolver essa situação ali na cidade de Turiaçu. Eu, deputado Ricardo, reuni uma comitiva de Turiaçu, fomos até a Secretaria de Educação, repassamos o problema à nossa secretária Jandira, era uma situação que ela tinha conhecimento e já estava preocupado com essa situação. Ela pediu a nossa ajuda no sentido de encontrarmos prédios que o Estado pudesse locar de maneira temporária, abrigar todos esses alunos, para que a gente evite um sistema de ensino híbrido a esses jovens da cidade de Turiaçu, e assim fizemos prontamente. Os nossos amigos de Turiaçu indicaram um prédio confortável, amplo, já preparado para receber esses alunos. A secretária mandou a sua equipe técnica até lá, prédio foi aprovado, contrato assinado, e agora Turiaçu se livrará das aulas híbridas por conta dessa rápida ação da nossa secretária Jandira. E aí eu quero
agradecê-la pessoalmente. Ela faz um bem danado à comunidade acadêmica de Turiaçu, ao alunado dessa escola, aos pais que assistiam de maneira aflita à situação de possivelmente os seus filhos terem que receber aula na modalidade híbrida, mas esse problema está solucionado. A escola, o novo prédio já será ali equipado, mobiliado, para que possa o mais rapidamente possível voltar com as aulas ali e a gente, paralelamente a isso, trabalhar a ampliação da escola Dr. Paulo Ramos para que essa seja uma problemática que não se estique por muitos anos ali na nossa cidade de Turiaçu. Portanto, registro aqui a minha gratidão à secretária Jandira, parabenizo a comunidade escolar da cidade de Turiaçu, o meu amigo Jamilson da Sabrina, que me procurou para que junto pudéssemos solucionar esse caso da cidade de Turiaçu, e quero dizer à cidade de Turiaçu que continuarei atento a essa questão, cobrando celeridade e principalmente estando ao lado dessa comunidade que precisa ser assistida e que precisam essas crianças mais rapidamente possível terem restabelecido a sua modalidade de ensino tradicional, aquela presencial, aquela que faz mais diferença na vida da nossa comunidade estudantil. Muito obrigado, senhor presidente, eram essas minhas palavras. Obrigado, deputado Florencio. Convido o senhor deputado Hélito Curso, inscrito na escala reserva, por até 5 minutos. Deputado Hélito Curso, com a palavra. Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, deputadas, internautas, telespectadores que acompanham pela TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Na manhã de ontem, eu estive na cidade de Pirapemas, reunido com mães atípicas. Faço destaque para a dona Cleonice, que eu a conheci durante o tratamento em São Luís, padecendo para conseguir o tratamento do filho. Dona Cleonice, que mora na cidade de Pirapemas e tem 2 crianças com autismo, tem 2 adolescentes com autismo, e não conseguia fazer a terapia, e outra vez ela veio para São Luís e desmarcaram, ela já estando em São Luís. Então veja o descaso, veja a dor de cabeça que é fazer esse tratamento, principalmente de mães atípicas do interior. E ontem uma reunião muito proveitosa com mães atípicas da cidade de Pirapemas, levantaram vários problemas. A dificuldade com o transporte da cidade de Pirapemas até São Luís, da falta de terapia, falta de tratamento na cidade de Pirapemas, e também tive reunião com os professores, e me reclamaram da falta de transparência do recurso do Fundeb, das sobras do Fundeb, possibilidade de recursos precatórios do Fundef, contratações temporárias, realização de concurso, perseguição na cidade de Pirapemas, e no final da viagem, visitei uma escola abandonada, com mais de 20 salas, que poderia funcionar creche, escola, dinheiro público jogado fora, dinheiro público desviado, uma verdadeira esculhambação na cidade de Pirapemas. E ontem protocolamos um documento na cidade de Pirapemas, cobrando informações, cobrando esclarecimentos, e nos próximos 15, 20 dias retornarei para provocar o Ministério Público e também realizar uma audiência pública na cidade de Pirapemas. Mais uma vez, muito obrigado, minha amiga Cleonice, e a todas as mães atípicas pelo carinho de vocês. À tarde, estive na cidade de Itapecuru-Mirim, reunido com mães atípicas, com a Keila, com a dona Cristiane, com a dona das Dores, com outras mães atípicas, pauta importante na cidade de Itapecuru. E uma reclamação geral da falta de apoio, da falta de atenção na cidade de Itapecuru. As mães reclamando permanentemente, estão invisíveis, que não tem políticas públicas, que não tem terapia, a dificuldade de acesso, a dificuldade de informação, a dificuldade de conseguir o transporte para fazer o tratamento em São Luís. Um verdadeiro absurdo. Vamos fazer uma audiência pública na cidade de Itapecuru-Mirim, convidar o Conselho Tutelar,
segundo relatos, tem sido omisso, convidar a Defensoria Pública, convidar o Ministério Público, convidar a Prefeitura, que inclusive ontem protocolamos o ofício da Prefeitura cobrando esclarecimentos com relação ao tratamento às pessoas com deficiência, com autismo, com síndrome de Down, na cidade de Itapecuru, bem como também a falta de transparência dos recursos, a aplicação dos recursos do Fundeb, sobras do Fundeb. O último concurso de Itapecuru foi em 2019. De lá para cá, só contratos temporários. Nos últimos 3 anos se agravou mais ainda. Contratos temporários, seletivos. Então, a reclamação dos professores na cidade de Itapecuru. Tive uma reunião com professores e com servidores também na cidade de Itapecuru. E voltarei à cidade de Itapecuru, mais uma vez, com os professores, servidores públicos e com as mães atípicas também em Itapecuru. Ainda em Itapecuru Mirim, eu recebi a denúncia de uma escola do Estado que está abandonada, com a obra que já dura mais de 1 ano, que é a escola Newton Neves. Fui pessoalmente verificar, pessoalmente fiscalizar, conversei com os operários que estavam realizando a atividade. Eles estão lá, que já foram trocados, que a empresa anterior abandonou a obra. Já estamos apresentando uma solicitação ao governo do Estado, primeira Secretaria de Educação, para que preste esclarecimentos e que possa concluir a obra o mais rápido possível na cidade de Itapecuru. Finalizo convidando a todos para uma audiência, uma sessão solene. Convido a todos para uma sessão solene a ser realizada na manhã de hoje, logo após a sessão, em homenagem às mães atípicas, às pessoas com síndrome de Down. Quero fazer destaque da manhã de hoje para a minha assessora, que é a Leide Meirelles, que é a mãe atípica, mãe do príncipe Isaías, e recebendo a visita também aqui hoje da Karine, que é mãe da princesa Isabela, que está aqui na sessão de hoje também acompanhando a Assembleia Legislativa. E inclusão não é só colocar na escola. Inclusão não é somente no discurso. Inclusão não é somente falar, mas de ações, ações concretas, que realmente possam mudar a vida das pessoas com deficiência, das pessoas com Down, das pessoas com autismo. Cuidar das mães atípicas, cuidar de quem cuida. Precisamos cuidar das mães atípicas, que muitas delas estão passando por dificuldades, necessidades, saúde mental. E eu tenho respeito, consideração e ações efetivas pelas mães atípicas do Estado do Maranhão. Um abraço especial à minha amiga Maiara, à Maria, a todas as mães atípicas do Estado do Maranhão. Que Deus abençoe todos vocês. Deputado inscrito no expediente final, deputado Najib, deputado Najib, por até 5 minutos, com direito à parte. Expediente final, deputado Najib, 10 minutos, até 10 minutos. Muito bom dia a todos, deputado Antônio Pereira, muito obrigado. Senhores deputados, colega, galeria, imprensa, primeiramente quero aqui agradecer a Deus, parabenizar o deputado Neto Evangelista aí por estar criando essa CPI para trazer a verdade ao povo do Maranhão com relação ao aumento de combustível. Faço questão de fazer parte dessa CPI, porque tenho conhecimento sobre a causa e em 120 dias, no máximo, a população maranhense vai entender e saber de todos os esclarecimentos. Deputados, hoje minha cidade de Codó amanheceu mais bela, mais bonita. A cidade que está prestes a comemorar mais um ano, que dia 16 de abril a municipalização da cidade de Codó, já está recebendo os presentes. E hoje eu quero aqui agradecer o governador Carlos Brandão, agradecer o nosso secretário municipalista Orleans Brandão, pelo fato de os seus compromissos com a cidade estão trazendo frutos de realizações. Codó hoje amanheceu com mais de 20 carretas, com estrutura metálica, com toda a estrutura da ponte de concreto tão sonhada do rio Itapecuru, que liga
o bairro Trizidela com a cidade de Codó. Hoje temos apenas uma ponte, que traz praticamente, que liga 30% da população de Codó. Uma ponte esta construída lá na década de 40, aproximadamente. Uma ponte que já teve problema ali em Coroatá, e a de Codó já também teve alguns problemas, e o prefeito Chiquinho, muito preocupado com essa ação, pediu encarecidamente ao governador. Se tivesse que fazer um pedido para a cidade de Codó, o prefeito falou: eu preciso realizar a construção de uma nova ponte para desafogar o trânsito, para fazer a cidade ter mais segurança do direito de ir e vir do cidadão codoense. E muitos não acreditaram que isso poderia se tornar realidade. Também o ex-prefeito recente, que foi até cassado na justiça, ele levou um senador da República, que hoje não é mais senador, e prometeu tudo. Fizeram vídeo que ia ter a ponte, que ia construir, e nada saiu do papel. Esse mesmo senador prometeu para o Maranhão todo essas pontes. Prometeu lá em Trizidela do Vale, prometeu em várias cidades importantes, e a ponte não saiu por parte dele. E o governador Carlos Brandão, sensível à causa, colocou na meta e disse: vamos construir a ponte. E começou a obra. A obra faltava a parte estrutural, que hoje chega na cidade de Codó, uma obra grandiosa, mais de 30 milhões de reais, uma obra que vai ser de grande importância para a cidade de Codó, porque vai ligar vários bairros ao centro da cidade. E aqui eu quero parabenizar o nosso secretário municipalista Orleans Brandão, que se comprometeu a realizar esse sonho dos codoenses. Parabenizar o prefeito Chiquinho FC, porque junto com o governador Brandão, junto com o presidente Lula, esse bairro que vai ter a nova ponte, para você ter noção, já está sendo construído 800 apartamentos, 500 casas, ações do governo federal do presidente Lula para a cidade de Codó, a pedido do prefeito. O presidente Lula conseguiu essas casas para a cidade. Então, é uma obra de grande importância. Eu poderia aqui falar das ruas de bloquete, que também o governador está fazendo. Poderia falar aqui dos apoios das ruas, que posso dizer, durante o inverno, muitas ruas estão deterioradas, mas o prefeito está fazendo a parte de bloquete, está fazendo ações para melhorar a trafegabilidade da cidade. Poderia estar falando aqui do grande trabalho, deputado Florencio, da nossa secretária Jandira, que esteve em Codó essa semana, reunindo toda a equipe da educação, o aumento da parcela do PEAT, que é o Programa de Transporte dos alunos da rede pública estadual, que a prefeitura faz esse trabalho, que antes Codó recebia 140, esse ano vai receber 800 mil reais para poder garantir o transporte regular, frequente aos nossos alunos da rede estadual de ensino. Poderia falar aqui da qualidade da merenda que o governador está colocando e do prefeito Chiquinho está colocando, tanto no ensino fundamental quanto também no ensino médio. Agradecer ao governador pelas suas emendas parlamentares, por pagar a nossa emenda, deputado Florencio, e a gente levar para a ponta as execuções. Eu fiz agora uma ação linda em Codó, graças a nossas emendas parlamentares, com crianças da rede pública de ensino em consultas oftalmológicas. As crianças, praticamente 70% da criança que não consegue ler na idade certa, é por falta de um óculos. E aí nós temos professores bons, merenda, transporte, qualidade de escola, mas a criança não consegue ler na idade certa por falta de um óculos. E o governador destinou, deputado destinou, o governador pagou e a gente executou esta ação para mais de 2.000 crianças da rede pública de ensino. Eu digo aos colegas deputados, é uma ação fantástica. Quem puder fazer, faça. Você vai impactar na vida dessas crianças, você muda a vida dessas crianças. Isso é muito importante para o futuro do nosso Maranhão, para o futuro dos nossos municípios. Quero destacar também
o trabalho do prefeito Dr. Júnior na cidade de Peritoró, que nós colocamos lá R$500 mil para fazer cirurgias eletivas, cirurgias de emergência dentro do hospital de Peritoró, para esvaziar a fila, para conseguir tirar a demanda reprimida. Prefeito Dr. Júnior, que tem feito um grande trabalho, que tem trabalhado, tem incomodado, porque eu vi recentemente vídeos lá de mobilizações, falando que ele estava utilizando algo do município para fazer política. Não. O prefeito Dr. Júnior tem trabalhado muito forte, tem colocado recurso onde tem que ser colocado, e recentemente nós tivemos o evento do nosso pré-candidato Orleans Brandão na cidade de Codó, um evento bonito, no estado do Maranhão, onde veio uma caravana de Codó, veio mais de 200 pessoas da cidade de Codó para este grande evento, pessoas de expressividade, de importância política, para saber que o Maranhão está no caminho certo, que o governador Carlos Brandão está com mais de 70% de aprovação, não é à toa, é fruto de um grande trabalho feito, um trabalho municipalista feito dentro de todo o estado, onde ele tem andado, ele tem se comprometido, ele tem honrado, ele tem feito as ações e as coisas acontecer. Eu falo isso como testemunho dos municípios, como Trizedela do Vale, a sistema de abastecimento de água com o doutor Marco Aurélio, que a gente focou, trabalhou, e ontem mesmo falei com o prefeito e com o doutor Marco Aurélio da CAEMA, está em plena execução o sistema de abastecimento de água lá de Trizedela do Vale, que será um marco na vida daquelas pessoas, porque existe problema de água ainda, mas o governador Carlos Brandão, junto com a equipe, está organizando. Portanto, quero parabenizar todos os envolvidos pelo grande movimento político de adesão, mais de 180 prefeitos de todo o estado do Maranhão. O Multicenter Sebrae ficou pequeno para o grande público maranhense que se fez presente. Caravanas e caravanas saíram dos interiores para se fazer presente e dizer que o Maranhão está avançando, que o trabalho não pode parar e que nós temos um bom candidato que conhece a região, que conhece o nosso estado, que sabe da importância que é. E junto com o nosso presidente Lula, tudo vai ser bom, tudo vai estar acontecendo e o nosso povo vai estar se alegrando. Afinal de contas, quando os justos governam, o povo se alegra. Meu muito obrigado e uma ótima semana a todos. Participação, deputado Najib. Leitura de inclusão nos termos do regimento interno desta Casa. Determina a inclusão na ordem do dia da sessão ordinária de amanhã, quarta-feira, 18 de março de 2026, das proposições seguintes. Veto total ao projeto de lei de número 257/2025, do autoria do deputado Neto Evangelista. Medida provisória de número 528/2026, da autoria do Poder Executivo. Medida provisória de número 526/2026, da autoria do Poder Executivo. Medida provisória de número 530/2026, da autoria do Poder Executivo. Medida provisória de número 531/2026, da autoria do Poder Executivo. Medida provisória de número 532/2026, da autoria do Poder Executivo. Medida provisória de número 534/2026, da autoria do Poder Executivo. Projeto de lei de conversão de número 002/2026, oriundo da medida provisória de número 533/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 305/2022, de autoria do deputado Hélio Curso. Projeto de lei ordinária de número 379/2022, de autoria do Poder Executivo, de autoria do deputado Hélio Curso. Projeto de lei ordinária de número 165/2025, da autoria da deputada Cláudia Coutinho. Projeto de lei ordinária de número 200/2025, da autoria da deputada Cláudia Coutinho. Projeto de lei ordinária de número 233/2025, da autoria da deputada Cláudia Coutinho. Projeto de lei ordinária de número 234/2025, da autoria da mesma deputada. Projeto de lei ordinária de número 235/2025, da autoria da deputada Cláudia Coutinho.
Projeto de lei ordinária de número 344/2025, de autoria do deputado Aloysio Santos. Projeto de lei de número 160/2025, de autoria do deputado Júlio Mendonça. Projeto de lei de número 161/2025, de autoria do deputado Júlio Mendonça. Projeto de lei de número 245/2022, de autoria do deputado Hélio Cusso. Projeto de lei de número 403/2021, de autoria do deputado Hélio Cusso. Requerimento de número 052/2026, de autoria do deputado Ariston. Requerimento de número 060/2026, de autoria do deputado Dr. Iglesio. Requerimento de número 062/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça. Requerimento de número 062/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça. Requerimento de número 065/2026, de autoria do mesmo deputado. Requerimento de número 066/2026, de autoria do deputado Rodrigo Lago. São essas as matérias para inclusão da ordem do dia de amanhã, 18 de março de 2026. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. E comunicando aos senhores deputados e deputadas que teremos sessão solene logo mais nesta terça-feira, às 11 horas, em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, atendendo proposição do senhor deputado Wellington do Cusso. Feito o comunicado, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.